Olá, lá, você que fez Secretaria de Educação de Santa Catarina e está esperando o resultado que vai sair no dia 31. Preciso conversar com você, preciso mostrar para você o que você tem que fazer no dia 31, quando você receber a nota, o espelho, qual o procedimento, como você pode entrar com tal recurso administrativo. Beleza? Então, meu nome é Antônio Ricardo Russo, sou professor de língua portuguesa, jornalista, trabalho com concursos públicos há mais de 3 décadas, então já vi de tudo que você pode imaginar em termos de concurso público. Legal? Então agora o nosso foco é FURB. Então eu vou ser bem sucinto, legal? E bem objetivo com você. Só não posso esquecer de pedir para você dar um joinha aí, te inscrever. Se você não se inscreveu, inscreva-se, por favor. Inscreva-se no canal aí, que é bem importante para a gente. Ajuda o professor a construir esse canal aí para a gente juntar essa comunidade e ter uma comunidade, a gente tem mais força para poder discutir os nossos problemas. Eu acho isso bem bacana. Legal? Então vamos lá. Dia 31 você vai receber o espelho. O que é isso, professor? O espelho, eu preciso do espelho. O espelho da correção, ele vai servir e serve de orientação para os avaliadores, ou seja, ele vai estabelecer as regras de correção detalhadamente. Então ele vai dizer, olha, se o fulano fez tal coisa, recebe tantos pontos, se fez tal coisa, recebe tantos pontos, para a gente conferir, para a gente ter o direito, vamos chamar dessa maneira, ao contraditório, né? Que eu poder saber por que eu tirei aquela nota. Então, não é como na escola, né? O cara deu a nota, a nota é essa aí, tá? Não, eu preciso saber por que eu tirei aquela nota, item por item, conforme isso está no edital. Então, o espelho é fundamental. Como vai ser esse espelho, eu ainda não sei. Se vai ser um espelho detalhado ou vai ser um espelho muito genérico, assim, pré-formatado, pré-pronto, tipo inteligência artificial. Isso acontece muito também. Então, eu não sei o que a FURB está nos reservando. Mas a entrar com recurso administrativo, a gente depende desse espelho. Então, ele vai nos dar o espelho e a gente vai ver, item por item, qual foi a sua nota e verificar se a nota coincide com o texto, se o seu texto apresentou ou não apresentou aqueles problemas. Então, por exemplo, na parte de gramática, que nota vai ser dada e qual o desconto que vai ser dado pelos desvios que você cometeu? E onde estão os desvios? Legal, eles vão apontar os desvios ou não? Ou simplesmente vão dizer assim, ó, dá uma nota e eu não sei onde houve os desvios, né? Então, tudo isso depende, cada banca tem uma forma de fazer isso, e geralmente as bancas não são muito caprichosas. Se a gente olhar agora a briga da Cisgran Rio no CNU, é danada a coisa, né? Eu vou dar um exemplo, CESP Brasília, porque CESP Brasília, assim, mostra detalhadamente. Então, ali, aponta as linhas onde houve desvio. E mais do que isso, qual foi o desvio? Se é um desvio ortográfico ou morfossintático. Então, CESP diz, olha, o desvio ortográfico na linha tais linhas. Desvio morfossintático nas linhas tais. Eu vou conferir para ver se de fato houve ou não desvio. Agora, uma coisa é isso, outra coisa é dar uma nota atribuída a qualquer, e eu não sei o que está punindo, onde houve os desvios, para ver se eu concordo ou não com os desvios. Beleza? Então, você está entendendo qual é o problema? A gente precisa ver e confrontar isso. Então, vamos olhar de novo aqui, dar uma olhadinha no edital, para você examinar os critérios. Então, você recebeu a nota. O que eu preciso saber, prof? Então, lá no espelho, você recebeu o espelho? E aí são 4 itens. Você lembra disso? Vamos rever aqui. Eu trabalhei, expliquei isso diversas vezes para quem estudou comigo, né? Para quem fez as aulas comigo aqui. Olha só. Vamos lá. São esses 4 itens aqui. Eu vou explicar de novo esses 4 itens aqui. Então, vamos lá. Diz assim, o primeiro item, né? Que esses itens aqui, gente, antes de mais nada, esses critérios de correção, é preciso que você saiba disso, né? São critérios de correção praticamente universais, quer dizer, tudo que a banca trabalha mais ou menos dentro desses parâmetros, não tem como inventar a roda, legal? Então, não existe grande novidade, isso é um senso comum, quem trabalha com avaliação sabe disso, legal? Então, é um senso comum, por exemplo, o primeiro item, atendimento ao tema proposto, o candidato abordou de forma adequada e completa ao tema, então, se aquelas expressões, aquelas palavras que estavam na proposta, elas estão no seu texto. Não é? Se o texto aborda tal elemento, né, falando sobre a questão do preconceito em sala de aula, isso vai ter de aparecer no seu texto, de algum modo. Né? Apresentando uma solução válida e considerando todos os elementos e informações fornecidas. Né? Então, se o texto ele tem uma solução, né, e inclusive isso está sendo redundante em relação à solução, vai aparecer de novo, legal, então não está bem elaborado isso aqui, esse primeiro item,
mas basicamente é o atendimento ao que foi proposto. Se você não fugiu à proposta, se você não tangenciou parcialmente o tema proposto, se está dentro daquelas informações, ou seja, não se analisa aqui a qualidade das suas informações, apenas se você abordou aquelas informações, entendeu? Legal? Então isso vale 30% da nota, legal? Então, se a gente tem uma prova que vale, olha lá, 100 pontos, né? 30, 25, 25 mais 20, né? É como se isso aqui valesse 3 pontos em 10, né? 30% da nota. Legal? É 3 pontos em 10. Completude da solução. A solução apresentada pelo candidato é detalhada. Então, gente, presta atenção. Esse foi o grande problema da maior parte dos candidatos, que não detalhou. O que é detalhado? Não adianta dizer assim, ó, para resolver o problema é importante que se tomem medidas necessárias. Mas quais as medidas, meu querido? Vamos lá. Legal? Então, dizer que precisa mudar a situação ou precisa tomar medidas para melhorar a situação é dizer o nada, parece redação do Enem. Né? Você está preenchendo linha em branco, então não vem com essa. Então, a solução ela precisa ser detalhada, precisa dizer exatamente como vai ser feito, detalhe por detalhe, cada passo da solução. Legal? Então eu orientei muitos candidatos a darem os passos. A primeira coisa a fazer é isso, a segunda coisa a fazer é aquilo. Olha só, estou detalhando, né? O espaço em que vai ser dada essa solução vai ser o quê? Uma reunião e tal, onde vai ser dado, onde vai ser ofertada essa reunião, esses cursos, por exemplo, de capacitação, onde vão ser feitos, quando vão ser feitos e oferecidos a quem? Olha só aqui eu tenho 3 perguntinhas que já vão detalhar essa completude da solução. Então, a palavra detalhada tem que chamar a atenção nesse item número 2. E isso vale 1/4 dessa nota, 25%, 1/4 de toda a nota da discursiva. Legal? Então, isso tem que ser visto. Então, quanto você tirou ali, se a sua solução é ou não detalhada. E a gente entra numa questão subjetiva, né? O que faltou na sua solução para ganhar a nota máxima? Legal? A minha solução, ela está completa. Olha só, eu coloquei isso. Então, o que a gente vai fazer? O recurso administrativo. Olha lá. A solução está completa, veja na linha tal, como aborda tal coisa. Vamos focar a questão só da solução e mostrar como a nota da solução ela não está bem avaliada. Legal? Tem que ser pontual. Você não pode mandar um recurso dizendo assim, a minha nota é injusta. Eu tenho que dizer onde você viu essa injustiça. Conhecimento técnico. Aqui, ó, a solução técnica. A solução demonstra um sólido, o que é um sólido entendimento técnico do tema? Também é uma questão subjetiva, né? Porque como é que eu vou em 15 linhas mostrar um conhecimento sólido, né? Incluindo detalhes significativos, identificando aspectos críticos que podem influenciar os resultados. Então, eu preciso perceber no texto que o candidato não está enrolando, né? Ele não está falando que é importante que a inclusão seja feita para atender. A inclusão do ponto de vista da educação, do ponto de vista da legislação, ela é vista como? Então, é uma questão meramente técnica e não pode ser opinativa. Olha o que é conhecimento técnico. É conhecimento técnico do problema do preconceito dentro do universo da educação. Se a gente jogar a questão do preconceito para o mundo, aí a gente vai encher linguiça, é a redação do Enem. E aqui, o que se entende por técnico? Não é a redação do Enem, não é, portanto, o senso comum de você. O senso comum do problema do preconceito, da inclusão. Qual é o senso comum? É o que o aluno do Enem vai falar, vai abordar, vai escrever no seu texto. Não é o senso comum aqui. Se eu tenho conhecimento técnico, eu preciso ver tecnicamente dentro da área da educação, e mais especificamente da sua área, como é que se dá essa inclusão. Qual é a importância dessa inclusão do ponto de vista da dinâmica da sala de aula? Você entendeu? Então, quando você abre para o generalismo, que vira encheção de linguiça, porque é importante a inclusão, todo mundo no Enem vai falar que a inclusão é importante. Portanto, se você falar que ela é importante e relevante, você não disse nada. Ou seja, encher linguiça, ou falando bonitinho, como bom professor de português, preenchimento de linhas em branco. É isso que você está fazendo, né? Como é que eu vou preencher, professor? Bota que a inclusão é importante para a sociedade. A inclusão é muito importante para a sociedade. Grande coisa! Olha que conhecimento técnico eu tenho se eu disser que a inclusão é importante. Não estou dizendo nada. Legal? Então,
Esse vai ser o diferencial. Se isso vai ser bem corrigido, a gente ainda não sabe. Dependemos da FURB. Estamos dependendo da FURB. Né? A FURB tem a nossa vida em suas mãos. Legal? Vamos para o último agora, que é o mais objetivo de todos, que é a parte da correção da linguagem. Né? Então, o que é que diz o edital? Vamos olhar, o edital é que comanda tudo, né? Correção de linguagem. O texto atende à extensão estipulada, esse é o tamanho, o número de linhas, né? Ó, é redigido de forma clara, então, clareza, períodos curtos, coerente, formal, legível, e aí a legibilidade entra como a apresentação do trabalho, né? E usando, evidentemente, a temática proposta. Bom, mas isso explora adequadamente a temática proposta, e de novo cai para o primeiro item. Olha como esses itens não estão bem redigidos, né? Cai de novo para o primeiro item, né? A temática proposta já foi pedido lá no item 1, estão sendo redundantes aqui, então não entendi. Não é? Mas o que a gente entende por de forma clara, coerente, formal e legível, não é? Aí entra a parte da gramática também, mas não ficou muito claro isso. De qualquer maneira, não sabemos exatamente, isso vale 20% da nota, exatamente o que se entende por formal. Então é usar norma culta, mas eles não usaram essa expressão aqui, norma culta. Não, ficou subentendido, né? A correção da linguagem a gente subentende por uma questão lógica que entra o componente gramatical. Aí vai entrar a coesão, a coerência, a organização das ideias, o tamanho dos períodos, legal? Então você não vai fazer períodos enormes com 5, 6 linhas, período curto, 1,5 linha, 2 linhas, para atender a clareza. Aí isso nos remete a uma série de outras coisas. Então, aqui ainda é mais palpável. Então, o que se faz aqui? Você tem que examinar o texto e ver se teve elementos coesivos, se está coerente, se está claro, se está bem escrito e o que tem de desvio gramatical. Beleza? Então, se você teve coesão, escreveu de forma clara, períodos estão bem construídos, não há quase desvios, e você tirou uma nota baixa aqui, né, 20%, então imagino que são 2 pontos em 10, alguma coisa está errada nisso tudo. Bom, gente, vamos lá. Fechando aqui para a gente entender toda essa brincadeira. Você acabou de ver que tudo isso é um componente técnico. Eu estou organizando os recursos administrativos para o dia 31. Vocês sabem que eu não trabalho, não terceirizo esse trabalho, sou eu mesmo, euzinho, que vou examinar a redação, verificar se é possível fazer o recurso administrativo, em que ponto é possível fazer o recurso administrativo, e eu criei um grupo do WhatsApp que vai ter atendimento privilegiado, então a gente está fazendo uma lista de preferência, um atendimento privilegiado para esses alunos, garantindo o atendimento a esses candidatos, né? E um grupo no WhatsApp que eu vou deixar na descrição do vídeo, o grupo aqui. Então você entra no grupo, lá nesse grupo a gente vai ter mais orientação, vamos trocar ideias, legal? E tendo esse grupo ali, ele vai ter atendimento preferencial e especificamente o preço diferenciado. Também evidente, porque reservou a vaga e eu posso organizar a lista de atendimentos, mas essa lista é pequena, portanto, se você está interessado, entra logo, porque eu tenho uma capacidade de atender pequena à medida que só eu trabalho, e o meu trabalho exclusivamente eu faço eu mesmo, para ficar bem feitinho e atendendo pessoalmente cada candidato. Então, se você quer saber mais sobre isso, pergunta aqui no meu canal e olha aí o meu grupo do WhatsApp, entra lá e vamos batendo papo. Tamo junto aí?